Nós vamos ter nossa mensagem bíblica. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho, estamos falando sobre como é uma igreja saudável. Já há alguns domingos nós estamos transitando neste assunto, temos procurado entender, afinal de contas, como é uma igreja que tem saúde, como é uma igreja saudável. Apesar das nossas múltiplas percepções, que são percepções, como eu já disse nos outros domingos, que podem ser marcadas por verdade, mas nós precisamos buscar na Escritura, e não na nossa percepção pessoal, o que é uma igreja saudável. Nós já vimos que uma igreja saudável tem como marca atitudes que promovam a sua comunhão. É uma igreja prudente, é uma igreja que tem interação, é uma igreja que protege o seu povo mutuamente, é uma proteção ali. Vimos também, recentemente, que a igreja saudável é uma igreja que experimenta nuances, não é, durante a sua jornada com o Senhor. Às vezes ela cresce, às vezes ela diminui, faz parte da dinâmica da igreja de Cristo passar por isso. Às vezes ela cresce. E aí nós vimos que nem sempre o crescimento pode ser marcado como marca de que Deus está abençoando. Vimos isso no último encontro de maneira bem extensiva aí. Vimos também que a igreja pode diminuir, estar no centro da vontade de Deus e estar também diminuindo. Ah, pastor, quando uma igreja diminui, ela está sendo abençoada? Não. Então você tem que, na dependência de Deus, olhando para a palavra de Deus, verificar. Essa igreja diminuiu. É bênção ou disciplina? Essa igreja cresceu. É bênção ou maldição para ela? E aí você vai descobrir as marcas do povo de Deus. E Deus nos conduz hoje mais um pouco. Hoje nós vamos ver a próxima marca de uma igreja saudável, é o evangelismo. O evangelismo, então, é uma categoria, uma marca, um sinal de que a igreja vai bem. Nesse slide que aparece aí para você, você percebe que o trabalho do evangelista, ou o trabalho de igrejas que evangelizam, é um trabalho difícil, dificultado na nossa geração por muitas razões. Primeiro, porque o mundo atual não, assim como a Bíblia já nos ensinou, não está pronto, não está aberto a ouvir as verdades do Senhor e ela rejeita. Graças a Deus não são todos que rejeitam, então seu trabalho não é convencer as pessoas. O trabalho de uma igreja saudável não é pegar as pessoas e convencê-las. O trabalho da igreja é anunciar o evangelho, é evangelizar. Alguns vão dizer isso que vocês estão falando é pura mentira, outros vão voltar e falar, nossa, isso é verdade, nós cremos, o que devemos fazer? E o trabalho do evangelista se resume a isso, porque é Deus quem convence as pessoas que Ele quer alcançar. Dito isso, nós vamos então caminhar um pouquinho hoje, ver aí algumas verdades importantes. Nós não lemos o texto, é um texto um pouco maior, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 16 até o verso 27. Não dá tempo de ler, então nós vamos apresentar a verdade central aí para que você possa acompanhar. E no momento certo nós vamos juntos caminhar nesse texto para que haja compreensão de todas as pessoas. A verdade central dessa noite diz assim: o dever de pregar o evangelho, veja aí que a palavra usada realmente é essa, é o dever, é uma obrigação, não é uma opção. O dever de pregar o evangelho deve estar acima dos interesses pessoais desta vida. Isso é muito importante. Todos nós temos o dever de pregar o evangelho e esse dever, essa ordem de Cristo deve estar acima de todos os nossos interesses pessoais. Pode ser uma verdade simples para você, pode ser que você esteja perguntando, pastor, como assim? Quando Deus nos salvou, Deus não salvou os crentes. A Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado, estávamos mortos nos nossos delitos, estávamos trabalhando, a Bíblia diz, servindo ao príncipe da potestade do ar, a Satanás. Nós estávamos cativos, cegados por ele, servindo aos seus desejos. Aonde está isso? Em Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante, você vai perceber que nós andávamos conforme o curso deste mundo. A Bíblia descreve que você era como um tronco que foi jogado num grande rio
E todo mundo vai seguindo a correnteza, mas o Senhor alcançou aqueles a quem quer salvar, e essas pessoas, levantando-se, começaram então a nadar contra a maré. E é claro que enquanto fazem isso, elas vão sofrer a força da própria correnteza, o grupo, tudo que vem contrário a você, levando você a desanimar. Então preste atenção. Cristo fala, vá e evangelize. Ele nos libertou de um império, mas ele não nos libertou para uma vida de anarquia. Alguns acham assim, graças a Deus, se o Filho vos libertar, Jesus falou, verdadeiramente sois livres. Sois livres para o quê? Ninguém é livre no sentido de fazer o que quiser sem estar debaixo de nenhum senhorio. Ou você está debaixo de um senhorio maligno, Satanás. Quando Cristo liberta você, você passa então a servir outro senhor. Ninguém fica sem senhor. Não tem como. Ou você serve a Cristo, ou você serve a Satanás. E você então precisa situar. Não tem ninguém em cima do muro. Ou você está de um lado ou do outro. Então quando ele nos liberta daqui e participamos então da sua família, do seu exército, do seu povo. Agora que estamos debaixo desse novo Senhor, bondoso e amoroso, ele também nos dá ordens. Então você tem que obedecer. E a ordem de pregar o evangelho, ela deve estar acima dos interesses pessoais daqueles que foram salvos. Essa é a mensagem central dessa noite. Vamos continuar aí olhando o texto, verificando o objetivo da mensagem dessa noite. O que nós gostaríamos que você entendesse? Hoje nós queremos ver 3 marcas do evangelismo correto. Quais são as marcas que vão caracterizar um evangelismo que poderia ser apontado como um evangelismo correto? Porque isso é importante, porque muitas pessoas acham que estão evangelizando e não estão. Muito bem, vamos ver então quais são as 3 marcas do evangelismo correto. Vamos ver, vamos caminhar juntos no texto dessa noite. Eu vou projetar o texto para facilitar para os irmãos e aí nós podemos juntos caminhar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, Paulo vai dizer assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que me dá. Eu não vou ler todo o texto, eu vou seguir apenas nessa parte para que possamos caminhar. Eu vou trocar essa versão para ajudar os irmãos, talvez uma versão mais fácil. Vamos seguir então na NVI, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Contudo, se prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, nós vamos ver a primeira marca do evangelismo verdadeiro. Ela vai ser mostrada para que você entenda. A primeira marca do evangelismo verdadeiro, uma igreja saudável, ela entende que tem um senso de obrigação. Qual é a marca principal do evangelismo? É o senso que enche o coração do crente, mostrando a ele que ele tem o dever de obedecer. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele assim que foi alcançado pela graça de Cristo, ele não via o seu trabalho como uma opção que ele poderia fazer ou não fazer. Paulo não olhava para o seu trabalho como essa é a opção mais sábia de vida, vou servir a Deus porque isso é prudente, é inteligente. Paulo não olhava a vida dele assim. Paulo olhava para aquilo que ele recebeu, para o dever de anunciar o evangelho, e enquanto nós pensamos na vida do apóstolo Paulo, lembre que o apóstolo Paulo deixa bem claro nos seus escritos, sede, pois, meus imitadores. E ele está obedecendo a ordem de evangelizar. E isso deveria ser uma marca da igreja. Mas, como eu disse, o apóstolo Paulo não olhava para si como
tendo a possibilidade de escolher ou não escolher. Vivemos um tempo muito estranho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, ele gosta muito de usar essa frase, ele diz tempos estranhos. E eu poderia usar, vou me apropriar dessa frase, desse pequeno trecho aí, para falar sobre a igreja. Tempos estranhos nós temos vivido. O povo de Deus, por alguma razão, eu não sei exatamente como chegou a isso, mas é curioso. Muitas vezes, como ministro do Evangelho, e eu e meus amigos nos deparamos com pessoas que conversam conosco, apresentam os seus dilemas, contam as lutas pelas quais estão passando, e depois de uma longa conversa, a pessoa apresentando seus motivos e ouvindo contra-razões, algumas pessoas dizem assim: pastor, eu decidi que não vou mais participar da Igreja de Cristo. Não estou falando sobre mudar de igreja, estou falando sobre pessoas que dizem: eu não vou mais à igreja, eu cansei. Eu me decepcionei com esse irmão, com aquele irmão, e eu decidi que não vou mais à Igreja de Cristo. Interessante quando pessoas dizem isso, e é comum. É comum pastores entrarem em contato com os jovens e falar: você não vai mais participar? Ah não, isso não é para mim. Mas você é um salvo? Sim, eu sou um salvo, mas eu não quero mais. E nessa hora é impossível deixar de pensar. Qualquer pastor, em sã consciência, olha para essa pessoa e muitas vezes pensa, às vezes fica com muita vontade de dizer para a pessoa o seguinte: a pessoa diz: eu não vou mais, pastor, eu cansei, eu não quero mais. E a pergunta que fica é: quem deu a essa pessoa, quem deu a esse crente o direito, quem deu a ele o direito de escolher se vai ou não vai à igreja? Quando foi que a Bíblia apresentou que, uma vez sendo salvo, você tem o direito de decidir o que vai fazer com a sua vida? Quem disse que você é dono do seu nariz, como alguns gostam de dizer? Quem falou que você pode decidir quando obedecer, o que obedecer, se vai obedecer? Quem deu a você ou a qualquer outro crente o direito de escolher se vai à igreja ou se deixa de ir, se vai ler a Bíblia ou não? Se vai obedecer essa ordem ou aquela? Tempos estranhos, os crentes perderam a noção do que significa ser escravo. A palavra doulos, o termo grego que significa escravo, ele é amplamente usado para falar dos crentes. Quando nós olhamos a epístola de Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele começa a sua epístola dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele fala: eu sou escravo de Deus e do meu irmão Jesus Cristo, e aí ele vai falar com a igreja. Os apóstolos tinham um senso muito claro de que eram serviçais, dispenseiros, mordomos, pessoas que estavam debaixo de autoridade. Mas os crentes da atualidade, por alguma razão misteriosa, talvez simplesmente uma distorção ao longo de anos, eles acham que estão no controle, que podem bem decidir o que vão fazer e o que não vão e o que vão deixar de fazer. Mas é preciso entender claramente, uma vez por todas, nós estamos aqui para servir. E quando nós somos chamados de escravo, apesar de o nosso Senhor ser um Senhor de escravos bondoso, sábio, que não nos trata só, não nos chama apenas de escravos na Bíblia, mas também nos chama de filhos, de herdeiros, esse Senhor, ele também sabe corrigir. Esse Senhor também disciplina a desobediência. Se os senhores de escravos no passado, os senhores maus, eles faziam isso, você pode imaginar pela manhã um senhor numa senzala se aproximando dos escravos e dizendo: olha, vão para a minha plantação de cana. E o escravo se levantasse a mão e dissesse: olha, hoje eu não quero. É algo são? Talvez ele, escravo, se sinta no direito de fazer isso, mas o que aconteceria com ele? Aquele senhor certamente o disciplinaria, com maldade às vezes e com rigor. A Bíblia diz que Deus é amoroso, que Deus nos ama, é nosso Pai. Mas Ele nos dá ordem. E o apóstolo Paulo diz assim bem claramente: quando prego o Evangelho, eu não tenho do que me orgulhar. Nossa, Paulo, como você prega bem. Por quê? Ele diz: porque me foi
imposta, foi colocado sobre mim um dever. E Paulo entendeu isso claramente. E quando ele percebe esse dever, quando ele entende a grandeza da responsabilidade que foi colocada sobre ele percebe que isso não é opção, é obrigação. O próprio Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós vimos que a verdade central dessa noite deixa claramente que o dever de pregar o evangelho deve estar acima de todas as nossas preferências, nossos alvos e desejos pessoais. Eu e você estamos aqui hoje, a sua existência nessa terra. Talvez o objetivo maior de você estar aqui ainda, de Deus não ter levado você para a presença dele, se você é um salvo, é que você cumpra o seu papel de anunciar a verdade aos outros. Claro, enquanto nós alcançamos os perdidos levando a graça salvadora de Cristo, nós também somos edificados no relacionamento com Deus e com os irmãos. Mas o alvo do crente aqui nessa terra é servir, levando, alcançando, conquistando pessoas, levando a mensagem, as boas novas a todos os que estão afastados do Senhor. Mas há pessoas que perderam essa noção, acham que estão aqui para ganhar patrimônio, para acumular riquezas, para ser famoso, para constituir isso ou aquilo. Vivem como se nunca fossem embora desse mundo. Todos os seus alvos, todos os seus valores estão relacionados a essa terra. É claro que nós não somos pessoas loucas, nós não desejamos a morte. O apóstolo Paulo disse para ele, morrer é lucro. Mas ele não falou, eu quero morrer, olha, que não vejo a hora de me matarem. Não. A vida, aqui nós nos apegamos, nós não queremos partir. Mas é preciso entender que um dia vamos sair daqui. E vamos estar com o Senhor. Se você é um salvo, vamos estar com Ele. Mas aqui, nós não estamos de férias, nós estamos para trabalhar. E esse senso de dever vem acompanhado, no texto dessa noite, Paulo diz da obrigação, se prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque sobre mim foi imposta a necessidade. Mas o apóstolo Paulo apresenta uma cláusula ao dizer que ele entende a obrigação de pregar o evangelho, e ele fala assim, olha, se eu não pregar o evangelho, certamente algo vai acontecer comigo. Vamos ver juntos aí o texto. Olha o que diz, final do versículo 16. Paulo diz, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta, é uma ordem a necessidade de pregar. E aí Paulo termina dizendo assim, versículo 16, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Nossa, esse ai de mim é um tom ameaçador. Alguns perguntam, o que será que Paulo quer dizer com esse ai de mim? Ele não disse nada. Nós não sabemos. Nós não temos ideia do que passava na mente do apóstolo Paulo quando ele falou assim, olha, se eu não pregar o evangelho, ai de mim. Mas eu posso assegurar para você uma coisa, nós não sabemos o que Deus faria com ele, nós não sabemos o que aconteceria com ele, mas eu e você somos capazes, por uma dedução muito simples, que se o apóstolo diz, ai de mim se não pregar o evangelho, ele sabe que há uma ameaça embutida, ele sabe que haverá algum tipo de punição no descumprimento das ordens de Deus. Paulo deixa bem claro de que ele entende que Deus se voltaria contra ele. Fazendo o que, pastor? Paulo não contou. Se ele tivesse contado, talvez alguns crentes iam se despertar mais para o senso, para o dever de obedecer a Deus nas suas ordens. Mas Paulo diz, ai de mim. Nesse ai de mim, fica sempre pairando uma sombra de que os raios de Deus, de que a disciplina de Deus, de que a mão de Deus vai se voltar contra o apóstolo Paulo, o punindo por desobedecer. E eu quero desafiar você nessa noite a desenvolver essa percepção. Eu e você também devemos viver debaixo da ameaça do ai de mim. Ai de nós, igreja, se não pregarmos o evangelho. Ai de nós, se numa hora como essa de pandemia, decidirmos que, olha, tá bom, somos salvos, vamos fazer o seguinte, cada um fica na sua casa e quando acabar a pandemia, voltamos a nos reunir. Não tem perigo, a salvação está garantida mesmo, né? Quando ele fala ai de mim aqui, não tem nada a ver com, Deus vai tirar minha salvação, isso não acontece, não existe, mas tem a ver com disciplina.
E eu queria que esse ai de mim assombrasse o coração dos crentes da atualidade que estão acomodados. Ai de mim, se não trabalhar para edificar a igreja. Há ordens do Senhor para que o povo de Deus se edifique. E ai de você e ai de mim, se nós não trabalharmos para a edificação da igreja. Você tem trabalhado para isso de alguma forma? Você não tem medo? Talvez você esteja passando a muitos crentes. Ouça-me bem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há muitos crentes que hoje, nessa noite, aqui em março de 2021, estão sendo punidos por Deus. Estão debaixo de disciplina de Deus. Estão enfrentando o ai sem saber às vezes. O que será que está acontecendo? É a mão do Senhor se voltando contra você. Por você ser um servo desobediente. Não prego o evangelho, ai de mim. Pastor, não edifico a igreja, não, eu não obedeço prontamente às ordens do Senhor. Ai de mim se não faço isso. Ai de mim se não uso os meus recursos para socorrer a igreja nas suas múltiplas necessidades. Ai de mim se não me envolvo com o trabalho missionário, se não oro por ele, se não invisto nisso. Ai de mim se não uso os meus membros, os meus olhos, a minha boca, os meus braços, a minha voz para servir ao Senhor. Você não tem medo? Você acha que Deus é um Deus tão fraco que é incapaz de punir e disciplinar? Nós todos estão vendo a mão de Deus, o chicote de Deus estalando na humanidade. E olha, estávamos conversando ontem com os jovens aqui da igreja, e deixa eu dizer para você, quando você pensa em termos de coronavírus, não olha para isso, pastor, é um sinal apocalíptico, olha quantas pessoas estão sendo mortas. Olha, o que vai acontecer, o que é descrito do juízo de Deus que vem pela frente sobre a terra, a pandemia aqui, mal será lembrada. Nós somos hoje um pouco mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. E nos juízos reservados no livro de Apocalipse, você vê alguns juízos ceifando 1/3 da humanidade. É muita gente. Hoje, a proporção que esse vírus tem tomado e tocado vidas é triste, é devastador, é assustador. Mas ainda você não está vendo. E graças a Deus esperamos que a igreja não veja de forma alguma, seja tirada daqui. Pela fé cremos nisso. Mas um dia esse mundo verá o que é o juízo de Deus com toda a sua força. Ele já puniu o mundo no passado, com o dilúvio. Ele já puniu regiões como Sodoma e Gomorra. Ele já puniu o seu povo no deserto, matando diversas pessoas. E ai da igreja, se não entender que Deus é fogo consumidor e que Ele disciplina os desobedientes. Eu e você temos que entender que uma igreja saudável, ela é marcada, certamente, por evangelismo. Quando nós falamos de disciplina de Deus, o homem moderno, o homem da atualidade, ele não gosta desse tipo de assunto. Ele olha para essas coisas e fala assim, não, pastor, esse assunto de Deus disciplinar pessoas não é um assunto que enche igreja. Mas quem se importa? Por que nós vamos nos preocupar com o que o homem moderno pensa? Nosso dever, nossa consciência cristã precisa ser novamente despertada para o dever da obediência de pregar. E veja bem, antes de eu ir para o segundo ponto dessa mensagem, quando você entender sobre o momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão abertas a ouvir o Evangelho. O fato da morte estar andando pelas ruas de maneira invisível, tocando pessoas, prostrando pessoas, faz com que aquelas pessoas que não têm esperança estejam mais abertas a refletir sobre a brevidade da vida. E você tem aí o pão do céu. Você tem a verdade de Deus. E quantas vezes você fica comendo da verdade de Deus silenciosamente em casa, desfrutando das dádivas sem nunca partilhar. Às vezes no seu trabalho há pessoas que estão desesperadas, dizendo, olha, eu tenho medo, eu não sei o que fazer, eu estou passando por muitas crises. E você, se não tem a resposta para a pandemia, você tem a esperança. Compartilhe com as pessoas. E ai de mim, e ai de você,
se como indivíduos e como igreja não obedecermos ao Senhor nessa ordem. O texto continua, ele vai nos apresentar mais algumas verdades. A primeira marca de uma igreja saudável é um evangelismo fruto de um senso de obrigação genuíno. Nós precisamos resgatar isso. Existe uma segunda verdade no texto. Enquanto nós pregamos o Evangelho, é necessário que nós nos despertemos para um senso de adaptação. A Bíblia nos ensina que nós precisamos nos adaptar enquanto pregamos o Evangelho. Se não fizermos isso, não estamos atendendo corretamente. Olha o que o texto apresenta. Paulo diz: ai de mim se não prego o Evangelho, versículo 17, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. E o versículo 18, Paulo então começa a apresentar algumas coisas interessantes. Ele fala assim: qual é, pois, a minha recompensa? Ou seja, o que eu vou ganhar se eu pregar o Evangelho? E aí Paulo diz, apenas essa. Olha qual é a recompensa do apóstolo. Que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Paulo diz que ele tem como recompensa a alegria do apóstolo Paulo. A maior recompensa do apóstolo Paulo consiste no fato de ele não ser recompensado. Talvez o texto possa parecer estranho para você, mas a igreja de Corinto era uma igreja que trouxe muita tristeza e muitos problemas para o apóstolo Paulo. A ponto de o apóstolo Paulo escrever a sua primeira carta, e na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo então começa a escrever defendendo para a igreja. Veja se tem cabimento. Paulo precisou se defender diante da igreja, defender o seu apostolado, mostrando que realmente ele era um apóstolo. E é muito interessante isso, você precisa guardar. Então, quando a igreja de Corinto quis socorrer Paulo, queria investir em Paulo, Paulo falou assim, não, eu não quero. A minha recompensa, Paulo não aceitou oferta de muitas igrejas, mas da igreja de Corinto, ele não permitiu que a igreja o sustentasse. Por quê? Porque a igreja de Corinto duvidava de algumas coisas do apóstolo Paulo. Então Paulo diz, eu tenho uma recompensa só, quando prego o evangelho entre vocês. E a minha recompensa, veja aí para você não se perder no argumento, eu tenho uma recompensa. E qual é? A recompensa que eu tenho é não ser recompensado por vocês. Faz sentido isso para você? Vou repetir, Paulo fala assim para a igreja, eu só tenho uma recompensa quando eu sirvo, quando eu obedeço a Deus entre vocês. E entre vocês, coríntios, a minha recompensa está no fato de eu não ser remunerado. A minha recompensa está no fato de vocês não me darem nada. Estou obedecendo a Deus voluntariamente, estou servindo a vocês. E o fato de não ter recebido recompensa em troca, essa é a maior recompensa que eu posso ter. Bem diferente dos apóstolos os ditos apóstolos da modernidade, não é? Todos os apóstolos que você vê na televisão, todos eles querem ser recompensados. Todos eles querem explorar ao máximo os seus seguidores. Mas o apóstolo Paulo se vangloriava, se alegrava, na verdade, não se vangloriava, mas se gloriava no fato de que a igreja de Corinto não o sustentava. E Paulo falou, essa é a minha recompensa. Nenhum de vocês poderá me acusar de exploração. Mas Paulo tem uma recompensa. Mais à frente no texto ele vai apresentar. Ele tem uma recompensa. De vocês, a minha recompensa é não receber nada. Mas de Deus eu receberei uma coisa. O texto continua dizendo assim, pois embora, versículo 19, eu seja livre de todos, pois embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo para todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, ou seja, também os judeus, aí para você entender, quando Paulo tornei-me judeus para os judeus, Paulo está falando sobre a abordagem que ele tinha, não é? Diante do seu próprio povo. Ele fala para os que estão debaixo da lei, ou seja, os judeus,
Os judeus são os que estão debaixo da lei. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Então Paulo fala, eu agi diante dos judeus que estavam submetidos à lei de Moisés, eu me portei de uma maneira que não ferisse a consciência daquelas pessoas. E ele diz mais, embora, deixou bem claro, eu mesmo não esteja debaixo da lei, ou seja, Cristo já me libertou. Por que você fez isso, Paulo? A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Eu agi assim para ganhar, conquistar os judeus. Para os que estão sem lei, o que significa estar sem lei? Não são os bandidos. Não estava falando com pessoas que estavam na cadeia. Paulo diz, para os que estão sem lei, ou seja, os gentios, nós brasileiros e as pessoas do mundo inteiro, para os que estão sem lei, eu tornei-me sem lei. Embora, veja, presta atenção, nós falamos lá de quando você é livre de um senhor, você está debaixo de outro, olha o que ele fala. Para os que estão sem lei, os gentios, eu tornei-me como sem lei. Embora não esteja livre da lei de Deus, ou seja, tem uma lei que eu estou seguindo, não é a lei de Moisés, mas é uma lei que há no meu coração, a lei de Cristo, a lei, os ensinos do Senhor, eu tenho obedecido isso, e eu agi assim, a fim de ganhar os que não têm lei. Versículo 22, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para que de alguma forma salvar a alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Preste atenção aí, nós precisamos explicar um pouquinho. Esse texto que foi lido agora é um dos textos, há muitos textos da Bíblia que são mal explicados e mal aplicados, mal compreendidos. E há muitos textos. Uns, às vezes, são usados de maneira muito perversa, de uma distorção tão grande que faz com que as pessoas se percam na explicação, no entendimento e se firam. Daí fala, eu segui a Bíblia e machuquei. Não, você não seguiu a Bíblia. Você seguiu a explicação que alguém deu a respeito daquele texto. Esse texto aqui é um texto muito conhecido. Tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de salvar a todos. E é comum as pessoas dizerem, tá vendo? Usarem esse versículo para justificarem atitudes em relação ao mundo. Tempo atrás, uma revista mostrou a foto de uma mulher, ela tinha um corte moicano. Essa mulher, um corte moicano, ela cortou, rapou quase zero a lateral do seu cabelo e deixou apenas a parte central aqui da sua cabeça, o cabelo. E a revista dizia logo embaixo da foto dessa mulher, ela raspou, deixou o cabelo só no meio, pintou de verde, deixou em pé. E embaixo da revista estava dito assim, a frase da própria mulher. Fiz-me punk para conquistar os punks. E ao dizer essa frase, ela estava então mostrando para as pessoas o seguinte, olha, eu estou aplicando o texto bíblico, ela se diz evangélica, então ela está dizendo assim, para alcançar os punks foi necessário que eu me tornasse um punk, se você não sabe o que é punk, depois você procura aí na internet, para salvar os punks. Veja, esse tipo de aplicação que é feito em versículos como esse, eles estão muito longe, mas muito longe da verdade de Deus. Se nós pegássemos a afirmação dessa mulher, dizendo que o que Paulo quer ensinar aqui é que para salvar as pessoas você tem que se comportar como elas, vamos aplicar, vamos imaginar que o que essa mulher falou fosse verdade. Então, por exemplo, eu dissesse para você assim, vamos evangelizar os Hare Krishnas. Os Hare Krishnas são aquele povo que fica de roupa laranja. Aqui em Bragança eu não vi ainda, mas em São Paulo era comum ver nas esquinas pessoas vendendo incenso com aquela roupa laranja com detalhes em vermelho. Então, para salvar os Hare Krishnas, vamos nos fazer Hare Krishnas. E então, se você for pregar o evangelho que liberta, você for pregar o evangelho para alguém que é imoral. Vamos aplicar o versículo? Fiz-me imoral para alcançar os imorais. O que você acha dessa aplicação? Fiz-me devasto para alcançar os devassos. Vou pregar para pessoas que bebem. Fiz-me bêbado para pregar para os alcoólatras. Faz sentido? Fiz-me drogado, ou seja, me droguei para alcançar os drogados. Será que é isso que esse texto da Bíblia está ensinando? E para salvar um criminoso? Vamos aplicar o texto?
Fiz-me criminoso para salvar os que cometem crime. Eu entrei na gangue, eu roubei, eu matei, eu usei drogas, eu fiz tudo de errado. Por quê? O meu objetivo, Deus conhece o meu coração. Fiz-me criminoso para salvar os criminosos. É uma aberração, é uma distorção, mas sem tamanho. É fazer com que o texto bíblico diga algo que ele não está dizendo. O que o apóstolo Paulo quer dizer nesse texto. O que significa então, pastor? Fiz-me fraco para os fracos, para alcançar os que são fracos, agir para os que estão debaixo da lei, para os judeus, para alcançá-los. Paulo está dizendo que na abordagem que ele tinha, quando ele se aproximava de alguém para pregar o evangelho, a primeira coisa que Paulo fazia era uma leitura. Era uma leitura do seu público. Então, se Paulo se aproximava de um gentil para pregar o evangelho, um gentil, alguém que não era da nação de Israel, Paulo não se portava como um gentil. Mas Paulo não trazia a carga judaica, a lei judaica, os dogmas judaicos, o rigor do farisaísmo para a vida daqueles homens. Então Paulo falava assim, eu respeito o escrúpulo, eu respeito a consciência dessas pessoas. Quando eu me aproximo delas, na minha abordagem, eu sei que elas não conhecem a lei. Eu sei que elas não entendem um monte de coisa sobre Deus, então me aproximo delas não como um fariseu, não como um judeu, um doutor da lei rigoroso, porque os judeus sequer podiam cumprimentar, sequer podiam comer e entrar na casa de um gentil. Mas Paulo não, Paulo entrava na casa de um gentil, Paulo comia com os gentios, Paulo saudava os gentios, conversava com os gentios. É nesse sentido que ele está dizendo, eu me fiz gentil, não é que eu me tornei um gentil. Eu abordei esse gentil como ele deveria ser abordado. E quando eu encontrava um judeu? Paulo fala, quando eu me encontrava com um judeu, eu abordava aquele judeu sem ferir o seu escrúpulo. Então eu sabia que esse judeu é um fariseu rigoroso que não comia carne de porco. O apóstolo Paulo não pegava carne de porco para comer na frente desse judeu. Por quê? Porque ele ia escandalizar esse judeu e ia fechar as portas da pregação do evangelho. Paulo sabia que aquele homem tinha dificuldades sobre a lei de Moisés, na compreensão da lei de Moisés. Então o que Paulo fazia? Paulo não chocava esse judeu. Não é que Paulo mudava, preste bem atenção aqui, porque senão você vai entender errado a mensagem dessa noite. Paulo adaptava a abordagem em cada um do seu público. Mas ele nunca flexibilizava, nunca ele adaptava a mensagem era a mesma. O que mudava era a abordagem. E nós temos muito como igreja aprender isso. Nós, como crentes, temos que aprender rapidamente como fazer isso. Talvez haja à sua volta pessoas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que não conhecem o evangelho porque você não sabe aplicar exatamente o que Paulo está falando. Você não é alguém flexível, você não é alguém adaptável na abordagem. Você aborda todas as pessoas como se todas fossem iguais. E você diz, para mim, pau é pau, ferro é ferro e acabou. Eu vou ser desse jeito. A Bíblia nos ensina a tratar as pessoas com respeito. Nós vivemos, por exemplo, você sabe disso, nosso país é tido como o maior país católico do mundo. Anos atrás, não me lembro quantos anos atrás, talvez há muito tempo atrás, me lembro de uma cena que chocou o Brasil. Um homem que se dizia ser pastor, ele estava lá com uma imagem grande de Nossa Senhora da Aparecida, não lembro qual era o santo, e aquele homem que se dizia pastor ficava chutando aquela imagem. Mas que insanidade, que estupidez é essa? Você acha que você vai alcançar alguém que está cativo do romanismo com uma abordagem dessa? Talvez você seja alguém que vai evangelizar e o seu foco é só debater, é mostrar que você é alguém que é detentor da verdade. Olha, se você conhece a Bíblia, você está com a verdade. Mas às vezes os crentes são cavalos na abordagem com as pessoas. Não sabem conversar, só sabem dar patadas. Você acha que vai conquistar alguém assim? Talvez na sua casa haja alguém que é de outra fé. Haja alguém que é da congregação cristã, alguém que é católico, alguém que é espírita, enfim. Não sei quais são os credos. Você não precisa ferir o escrúpulo. Você não precisa ferir, atacar a crença dele para apresentar a verdade de Cristo. Você não muda a verdade.
numa conversa, você vai mostrar claramente e falar, olha, Cristo é a única verdade que existe. Mas é diferente você abordar uma pessoa e falar assim, pecador miserável, homem condenado ao inferno, sente aqui que eu quero te falar a verdade, que liberta você. Você vai conquistar alguém assim? Alguém sabiamente disse que não se colhe em uvas com pauladas. Mas tem gente, meu Deus, tem crentes que não sabem o que é isso. Não tem o menor tato para conversar com as pessoas. Alguém já disse que luz demais ofusca as vistas. E é fácil você entender isso. Quantas vezes você já deve ter passado por isso? Estava num lugar escuro. Estava dormindo. E de repente alguém entrou no quarto e de repente acendeu a luz. Uma pequena luz no teto. Qual foi a reação dos seus olhos? Você estava em trevas quando a pessoa acendeu aquela luz. Os seus olhos não se abriram mais. Ao contrário, eles fecharam, eles rejeitaram a luz. Por quê? Porque eles não estão acostumados com isso. Tem crentes que quando eu vou conversar com uma pessoa, a pessoa está em trevas, está perdida nas suas crenças. A pessoa pega um holofote, pega um canhão de luz e coloca nos olhos da pessoa e fala assim, olha para cá. E acende o sol do meio-dia nos olhos da pessoa. A pessoa vai olhar para você, obrigado pelos meus olhos, ela vai falar, para, tira isso daqui, está me machucando. Você acende um fósforo. Os olhos da pessoa se acostumam, você acende uma vela. E assim você vai até que brilhe a luz de Cristo sobre a pessoa. Meu irmão, minha irmã, tem um pouco mais de tato. É isso que nós estamos vendo aqui, uma igreja verdadeiramente saudável. É uma igreja que tem crentes que têm um senso de obrigação. Sabem que tem que obedecer. Em segundo lugar, uma igreja saudável é marcada por pessoas que são adaptáveis na sua abordagem. ênfase nisso, não no conteúdo. O conteúdo é imutável, mas na abordagem. Docilidade. Por favor, a Bíblia ensina que a única pessoa, você via isso, Jesus e via tantos outros, você ataca, você debate, você põe para correr quando são lobos, quando são falsos mestres que estão querendo destruir intencionalmente, não estão querendo saber a verdade. Mas há muitas pessoas que você conhece e tem contato, elas estão em trevas, mas elas não são falsos mestres, elas são cativas desses falsos mestres. E parece que o crente tem um prazer de pegar um pedaço de madeira e dar na cabeça das pessoas. E aí depois dizem, eu fiz evangelismo. Em Atos 17, o apóstolo Paulo foi em uma cidade chamada Atenas. E quando ele chegou em Atenas, a Bíblia fala que o seu espírito estava incomodado. Ele estava muito chateado, porque ele andou naquela cidade e havia altares para todos os deuses imagináveis. Então Paulo chegou diante de um altar e naquele altar estava escrito assim, os atenienses, no desejo de agradar todos os deuses, pensaram, vai que tem um Deus que a gente não conhece e esse Deus se irrita com a gente. Então fizeram um altar para todos os deuses que eles sabiam, o que eles não sabiam, colocaram lá, ao Deus desconhecido. Então, se aparecer uma divindade, ficar brava com a gente, fala, não, seu altar é esse daqui, a gente não te conhecia, por isso que a gente não fez um altar para você. E Paulo chegou naquela cidade e disse, olha, em Atos 17 você lê isso, olha a abordagem do apóstolo Paulo, ele não fala assim, pecadores e idólatras miseráveis, olha, fogo do céu cairá sobre vocês. Não, o apóstolo Paulo aborda eles dizendo assim, varões, vejo que em tudo sois religiosos. Olha a abordagem dele, docilidade, ele sabia que os homens estavam cativos. Em tudo vejo que vocês acreditam em diversos deuses aqui. E andando entre vós achei um altar ao Deus desconhecido, e é justamente esse Deus que eu vos anuncio. E aí Paulo então acha um ponto de contato e se adapta à sua audiência e apresenta o evangelho àquelas pessoas. Deus nos chamou para ser sal e luz do mundo e não pimenta nos olhos das pessoas. Se você acha que evangelizar é isso, sair por aí brigando, xingando, debatendo no Facebook, no WhatsApp, você não entendeu a essência do evangelho. Uma igreja saudável é marcada por obediência, um senso de obrigação. Em segundo lugar, uma igreja saudável é marcada por uma adaptação, uma flexibilidade na maneira como ela lida com as pessoas. Mas há um terceiro e último aspecto quando nós olhamos
o texto dessa noite. Vamos ver, caminhar lá no texto. Paulo vai então continuar o texto dizendo: vocês não sabem, versículo 24, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem, Paulo vai dizer assim, todos os que competem no jogo submetem-se a um treinamento rigoroso para obter a coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo então apresenta a parte final do texto dessa noite, e agora nós vamos caminhar para o último ponto. Nós estamos vendo 3 marcas do evangelismo, então a última marca é a aprovação. Última marca dessa noite, as 3 marcas estão aí. Obrigação, a adaptação, e uma outra marca de um evangelista, de uma igreja que evangeliza, é ter então o desejo de receber de Deus a aprovação. Sem a aprovação de Deus, nada mais que fazemos vale a pena. Preste atenção, porque nós vamos terminar essa mensagem. O apóstolo Paulo apresenta, traz à mente dos seus ouvintes algo muito comum na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga existiam o que era chamado jogos istmicos. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Na Grécia Antiga, por volta de 582 a.C., existiam os jogos istmicos. Ficava na cidade de Corinto. Corinto fica no sul da Grécia. Atenas ficava mais acima, e esses jogos istmicos que se aconteciam só na cidade de Corinto, eles perdiam em grandeza apenas para os Jogos Olímpicos de Atenas. Tanto é que os Jogos Olímpicos continuam até hoje. Acho que esse ano aqui estava marcado para ter Jogos Olímpicos, eu não sei se está de pé, se isso perdurou, se continuou ou não. E Paulo então usa essa figura dos jogos, as pessoas iam para a cidade de Corinto e esses atletas disputavam corridas, uma série de provas, exatamente como acontecem na Olimpíada. E Paulo chama atenção para algumas verdades que às vezes os crentes ignoram. Paulo apresenta para nós o que o texto procura mostrar. Olha o verso 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? E a resposta é sim, nós sabemos. Então Paulo compara os crentes aos atletas, dizendo, nós também estamos numa corrida, nós também estamos correndo. E aí ele termina dizendo, verso 24, corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio. O apóstolo Paulo desafia a igreja. Paulo chama a atenção da igreja dizendo, olha, nas Olimpíadas que vocês conhecem em Corinto, um monte de gente corre, mas só um ganha o prêmio. Então, meus queridos, corram, vivam a vida aqui, correndo para ganhar o prêmio, para alcançar o prêmio. Paulo desafia os crentes assim. E ele mostra, então, o que essas pessoas faziam para ganhar esses prêmios. O versículo 25 diz assim, todos os que competem, todos eles que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Paulo diz que os homens que participavam dos jogos, eles eram submetidos a uma série de privações. As pessoas que queriam ganhar essas provas, eles então abandonavam uma série de hábitos. Os atletas tinham por hábito deixar de lado as bebidas, os corredores não tinham vícios, eles não bebiam, eles não participavam das festas que eram oferecidas às divindades, eles não se entregavam a orgias, eles tinham uma comida mais equilibrada, eles dormiam mais cedo, ou seja, eles tinham um padrão muito bom para serem competidores e ganharem as suas provas. A ponto de Paulo então dizer aí, todos que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso. E aí Paulo agora destaca uma coisa interessante. Por que eles se guardam tanto? Por que eles têm esse padrão tão elevado de conduta? Para obter uma coroa que logo perece. Paulo então agora traz à mente do leitor uma coisa muito interessante. Todos esses homens que estavam correndo,
eles se sujeitavam a um padrão elevadíssimo. E corriam, se machucavam, passavam às vezes meses e anos treinando até chegar à Olimpíada, ou Jogos Istmicos aí. E depois que eles corriam e venciam a sua corrida, eles recebiam esse prêmio. Dá uma olhadinha, olha que prêmio fantástico. Eles recebiam uma coroa, uma grinalda feita de pinheiros. Então você tem a issomia e a olimia. Eram dois tipos de coroas que premiavam os atletas. Depois de um ano rigoroso, 2 anos de extremo rigor, privação de sono, uma série de coisas aí para alcançar. Quem ganhava? Não ganhava uma medalha de ouro, ganhava uma coroa de mato. Isso mesmo, prestou atenção? Eles ganhavam uma coroa de mato. E é então que o apóstolo Paulo chama a atenção dos crentes. Olha aí o texto novamente. Eles fazem tudo isso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Meu querido, é impressionante como os crentes perdem a ideia do que nós estamos fazendo aqui. Paulo está envergonhando os crentes dizendo, veja, as pessoas do mundo se submetem a um rigor muito grande para ganhar uma coroa de mato. Sabe quanto tempo demorava essa coroa? Sabe quanto tempo essa coroa é feita de... essa grinalda de pinheiros demorava para deixar de existir, para secar e cair, para murchar? 7 dias. Quem ganhava a coroa, depois de 1 ou 2 anos de rigor, punha aquela coroa na cabeça e saía andando pela rua, todo mundo, parabéns! Uma coroa feita com folhas de pinheiro. E depois de 1 semana, não dava nem para guardar, falar, eu fui o campeão da última edição. Não, aquela coroa durava 1 semana. Depois de 1 semana, ela secava e caía. E se você andasse com aquele, só com o que secou na cabeça, era uma vergonha, então eles jogavam fora. E eles começavam então novamente um rigor de mais 2 anos se preparando para no próximo, daqui 2 anos, ganhar de novo uma coroa, que durava 7 dias. Paulo diz, meus irmãos, se eles são capazes de se submeter a tamanho rigor para ganhar uma coroa de mato, quanto mais nós deveríamos ser pessoas equilibradas, pessoas que se esforçam na causa do rei, porque nós vamos receber dele uma coroa que não perece, uma coroa que não termina. Paulo está dizendo para mim e para você, quão triste é ver que há crentes que vão correr essa jornada, vão atravessar a vida cristã, vão correr e no final não receberão coroa. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Pastor, está dizendo que eu não vou ser salvo? Não. Estou dizendo que nem todas as pessoas serão coroadas. O apóstolo Paulo disse, vocês não sabem que num estádio todos correm, mas só um recebe? E Paulo não está dizendo que é só um crente que recebe, mas Paulo diz, corram, vivam, obedecendo a Deus. Vivam pregando o evangelho, se adaptando, tendo um senso de dever, para que quando você chegar lá diante de Deus, Ele coroe você. Preste atenção no que eu vou dizer, porque é muito triste, e eu não posso deixar você acomodado com isso. Muitos crentes chegarão na presença do Senhor e não serão recompensados, não receberão honra, não receberão uma coroa. Já vi pessoas dizendo assim, bom, desde que eu chegue, para mim está tudo certo. Já vi pessoas que disseram isso para mim, pastor, olha, ok, se eu ganhar coroa é bônus, mas eu chegando já tá bom. Ok, eu concordo, chegar no céu é maravilhoso, mas eu não quero só chegar no céu. Eu gostaria muito de quando chegar na presença daquele que me conquistou, ouvir do meu mestre uma frase bem curtinha, uma frase que todo crente deveria correr para ouvir. Entra, servo bom e fiel. Olha que alegria vai ser se eu puder ouvir da boca do Senhor essas palavras. Servo bom e fiel. Fizestes aquilo que eu ordenei que fizestes na terra. Será que você vai ouvir isso? Será que você tem essa consciência de que esse dia vai chegar? O texto termina, versículo 26, dizendo, sendo assim, Paulo diz, uma vez que eu estou correndo para receber essa coroa que me foi proposta, Paulo diz no versículo 26, eu não corro como quem corre sem alvo.
Quem corre sem alvo é alguém perdido, não sabe para onde está indo. Paulo diz, eu não luto como quem está desferindo golpes no ar. Paulo então termina essa mensagem colocando o crente como um lutador de boxe. Eu já assisti muitas lutas e às vezes ao final das lutas os lutadores estão cansados. Então eles começam a dar aqueles golpes e a pessoa se esquiva e o golpe passa no ar. O que significa dar golpes no ar? Paulo está dizendo assim, quando você, numa luta de boxe, desfere um golpe e você não acerta a pessoa, não acerta o oponente, Paulo está dizendo, você errou o alvo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz, eu não estou vivendo a vida como uma pessoa que luta errando o alvo. Eu sou um soldado que tem procurado acertar o que Deus quer. E muitos crentes não entendem isso. Irmãos, eu tenho que terminar. Paulo compara o final dos crentes. Todos nós somos atletas. Somos atletas. E às vezes é preciso dizer para você que as nossas posturas envergonham o reino a quem nós representamos. Você não é desse lugar. Sua pátria é celestial. Enquanto você está aqui, você está numa competição. E às vezes nós causamos vergonha. Vou usar só uma ilustração e você vai entender. Eu não sei onde você estava no ano de 2014. Final da Copa do Mundo de 2014. Alguma coisa vem à sua mente? Lá em Belo Horizonte ia ter uma final. Brasil, como? Semifinal. Lá estava Brasil e Alemanha. Veio à sua mente um fatídico placar? Eu não sei. Eu lembro que nós estávamos assistindo ainda o jogo naquela noite, naquele início de noite, juntos na igreja. E quando começou a contar, a Alemanha faz 1, 2, 3, 4, a gente olhava e falou, o que é isso? E, meus queridos, até hoje, nós temos vergonha do que aconteceu naquela noite. Aqueles atletas, todos aqueles atletas representavam o Brasil. Todos aqueles atletas envergonharam a nossa pátria. E até hoje somos motivo de brincadeira, chacota em muitos lugares do mundo. Essa vergonha não se apaga mais. Mas deixa eu dizer para você que você também é atleta de uma pátria celestial. E eu fico imaginando a vergonha que muitos de nós causam por nosso Senhor. Estamos perdendo de goleada para este mundo. Nossas escolhas, nossas condutas, tudo o que fazemos. Muitas vezes, a conduta assumida por nós faz com que Cristo se envergonhe, abaixe a cabeça e se sinta envergonhado como nós ficamos naquele fatídico dia. Que Deus te ajude. Que Deus dê a você graça para você não ser para o céu uma vergonha. Para que você não envergonhe a nossa igreja, não envergonhe o reino de Cristo. Que Deus te ajude. O texto termina, já caminhamos para o final, só as aplicações e terminamos. Aí estão as 3 marcas de uma igreja que glorifica ao Senhor. E essas 3 marcas precisam ser vistas na nossa vida. Se elas não forem vistas, eu e você estamos em falta em relação a Deus. As aplicações do texto estão muito simples. Pregue o Evangelho sem esperar nada em troca. E sem ver isso como opção. Pregue, obedeça, anuncie, fale na sua família, no seu trabalho. Evangelize os seus filhos se você tem crianças pequenas em casa. Faça isso não como opção, mas como obrigação. O que fazemos na igreja não é favor. Temos a obrigação de servir a Deus. Segundo lugar, ao pregar o Evangelho, quando você estiver anunciando para as pessoas à sua volta, seja paciente e tolerante com seus ouvintes. E por paciente e tolerante eu posso trocar para cordial. Seja educado. Não se esqueça ou não se conquista vidas para Jesus do dia para a noite. Não é assim, leva tempo. Deixe o Senhor te usar.
E assim, ore, pregue e espere. Por fim, não se preocupe em ser um evangelista famoso e muito aprovado aos olhos dos homens. Há muitas pessoas preocupadas com o reconhecimento humano. Eu preciso ser um evangelista de reconhecimento internacional. Não. Busque ser aprovado por Deus. Portanto, esforce-se para ter uma vida reta. Não cause vergonha para o nosso Senhor. Vamos orar. Pai, tem misericórdia da sua igreja. Nós queremos ser reconhecidos como uma igreja saudável. Mas uma igreja saudável é formada por indivíduos, por famílias. Cada um de nós, nessa noite, precisa se avaliar, encontrando um senso de obrigação, que as nossas vontades e preferências pessoais estejam abaixo das suas ordens, sempre abaixo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos maleáveis, adaptáveis, na maneira como nós abordamos as pessoas à nossa volta. Tira de nós a truculência. Tira de nós a indelicadeza, a falta de sabedoria. Que possamos abordar os fracos de uma maneira cordial. Que possamos abordar aquelas pessoas que estão nas trevas, perdidas, com a sensatez que é esperada daqueles que te servem. Perdoa-nos pelas vezes que atacamos pessoas que deveríamos abordar. Por fim, nos ajuda a correr a jornada dessa vida com zelo, Senhor. Queremos realmente ser zelosos. Não queremos envergonhar o Teu nome. Queremos correr para vencer e para ganhar a coroa que está reservada àqueles que Te obedecem. Livra-nos, Senhor, da vergonha, de envergonhar a Tua igreja, envergonharmos a Tua causa, envergonharmos o Teu reino. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Vamos terminar o culto dessa noite. Vimos nessa noite que temos o dever de levar o evangelho aos outros. Vamos terminar o culto dessa noite com uma canção que fala sobre a responsabilidade de cumprirmos essa obrigação. As novas
perdão são as roupas lá do céu. Santa paz e perdão é bendito o nosso Deus. Deus te abençoe. Um ótimo final de noite para você. Que a graça do Senhor te acompanhe em tudo. Procure se guardar nessa hora. Não tenha medo. Façamos a nossa parte. O Senhor certamente cuidará de nós. Deus te abençoe. Um excelente final de noite. Ao som do pós-lúdio, estaremos encerrados. Nos vemos terça-feira, às 20 horas, pelo Facebook. Fique na graça dele.